O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos começar corrigindo este exercício aí, que ele fala, resolva a inequação. Então, a gente tem aqui uma inequação, né? Já deu para perceber que essa inequação é a inequação produto, né? A inequação produto. Porque a gente tem um produto de polinômios, né? Ó, com uma desigualdade. Então, a gente chama isso daqui de inequação produto. Aí a gente já viu, né, em vídeos anteriores aí sobre a inequação produto que a gente resolve por partes, né? Essa inequação produto aqui, ela tem 3 partes. Tem gente que às vezes acaba se confundindo e achar que ela só tem 2 por causa dos parênteses aqui, aí a pessoa esquece esse x ou a pessoa faz a distributiva aqui e tá errado. Você tem que considerar todas as partes. Aqui é uma parte, 2, 3 partes. Então você vai fazer, chamar isso daqui de uma função, isso daqui de outra e isso daqui de outra. Achar os zeros dela e estudar o sinal. Então vamos começar com essa daqui, ó. Eu chamei f de x, aí eu pego a função igual a zero. F de x igual a zero. Quem é f de x? X. Então, x igual a zero. E aqui foi fácil, né? Eu já sei ali que a minha raiz daquilo ali é zero. Então, faço aqui a projeção da função no eixo x, né? E aí, como o coeficiente a é 1, é maior do que zero, então a reta é crescente, né? Ó, olhando para a direita, ok? E aí os valores que tá acima do eixo x é positivo e abaixo do eixo x é negativo, né? Os valores da função, os y, ok? Agora vamos para a próxima, ó, que é a 1 menos x. Então eu chamei 1 menos x de g de x. Né? G de x é igual a 1 menos x. Eu pego a função g de x e igual a zero. Aí vai ficar 1 menos x igual a zero. Aí eu passo esse 1 para o lado de cá negativo, né? Porque isso aqui é uma equação. Vai ficar menos x igual a menos 1. Aí não é interessante que a gente deixe a letra negativa, então eu multiplico tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos x dá x, menos 1 vezes menos 1 dá 1, ok? E aí, de novo, eu faço aqui a projeção no eixo x, né, agora desta outra função. E olha só, aqui o coeficiente a é negativo, né, ó, o x é menos 1. Então, a reta está olhando para a esquerda, né? Bolinha aberta, lembra, eu até esqueci de falar aqui, né, ó, bolinha aberta na raiz, que é o 0, bolinha aberta na raiz, que é o 1, porque ele quer só valores menores do que zero, não quer menores ou iguais. Então tem que prestar atenção nisso, hein? Se fosse menor ou igual, aí beleza, ia ser bolinha fechada em tudo. Mas como é só menor, tem que ser bolinha aberta, tá? Então, ó, valores aqui à esquerda do 1 é positivo, né? Ó, que está acima do eixo x. E à direita do 1 é negativo, né? Porque está abaixo do eixo x, ok? Agora vamos para a próxima, ó, que é a x mais 1, então eu chamei a x mais 1 de h de x. Então, h de x é igual a x mais 1. Então, pega a função h e iguala a zero. Igualando a zero, eu vou ter x mais 1 igual a zero. Equação do primeiro grau, passa esse 1 para cá negativo, vai ficar x igual a 1. Aí, de novo, né, eu faço a projeção da função aqui no eixo x, né? Reta olhando para a direita, porque o coeficiente a é maior do que zero. Bolinha aberta na raiz, que é o menos 1. E aí, valores à direita do menos 1 é positivo e à esquerda é negativo, né? Os valores que estão acima do eixo x é positivo e abaixo do eixo x é negativo. Ok? Aí daí, então, agora ó, a gente vem estudar o sinal, né? Depois que a gente já montou aí as projeções no eixo x, a gente vem estudar o sinal. Aí eu coloquei aqui, ó, montei essa tabelinha de jeito diferente, né, do que eu montei no outro vídeo para gastar menos tempo, né, porque montar realmente a tabela lá e tal. Então, fiz desse jeito aqui. Aí, ó, eu coloquei aqui o menos 1, o 0 e o 1, certo? Aí, ó, eu olho aqui a minha primeira função, que é a função f. Minha função f é o 0 a raiz, então eu olho aqui para o zero. Lembrando que esses números aqui, ó, eu tenho que colocar na ordem, né? Menos 1, 0 e 1, sempre na ordem, ok? Aí, ó,
valores que são antes do zero é negativo, depois do zero é positivo. Então, ó, antes do zero, negativo, depois do zero, positivo, na função f. Agora, na função g, ó, a raiz é menos 1. Tá vendo? Ó, na função g, a raiz aqui é menos 1. Reta é decrescente, está olhando lá para a esquerda. Então, valores antes do 1 é positivo e depois do 1 é negativo. Então, ó, na função g, valores antes do 1, né, ó, o 1 tá aqui. Então, valores antes dele, todos positivos. Depois do 1, ó, negativo. Por fim, na função h, ó, a raiz dela é menos 1. Valores antes do menos 1 é negativo, depois do menos 1 é positivo. Então, o menos 1 tá aqui, ó. Na função h, valores antes do menos 1 é negativo e depois do menos 1 é tudo positivo. Aí agora a gente faz a regra de sinal do produto, né? Porque a gente quer saber o produto das três. O produto disso ser menor que zero. Então, a gente vai ter que calcular aqui o produto. Aí a gente faz o produto dos sinais, né? Ó, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então, deu mais aqui. Menos com mais dá menos. Menos com mais, menos, né? Então, esse intervalo é negativo. Depois, mais com mais dá mais com mais também. Então, ó, positivo. Aqui, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Intervalo ali também negativo. Então, ele quer os valores menores que zero, então vai ser os intervalos onde o valor, né, do estudo do sinal deu negativo, que são os números menores do que zero, que foi nesse intervalo aqui, ó, do 0 a 1, né, desculpa, do 0 a 1 não, aqui esses valores aqui embaixo nem tá na ordem, ó. É menos 1, 0 e 1. Agora sim, esse intervalo aqui do menos 1 ao 0 e maior do que 1, que deu, ó, negativo. Estão vendo? Então, a solução x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 1 e 0, que é esse intervalo aqui, ou o x é maior do que 1, que é esse intervalo aqui. Certo? Que menos 1 não, desculpa, que 1. Maior do que 1. Ok? Bom, vamos para o próximo exercício aqui, ó. Ele fala assim: dadas f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 1 e g de x igual a 1, determine os valores reais de x para que tenha f de x maior que g de x. Bom, então a gente quer, o exercício quer, né, f de x maior que g de x. É só substituir. Quem é f de x? 2x menos 1 dividido por x menos 1. Então, coloquei aqui embaixo da f de x. Isso tem que ser maior que a g de x, que é 1. Olha lá, ó, o enunciado me deu. Certo? Então, a gente tem que resolver essa inequação aqui. Bom, para resolver essa inequação, eu falei para vocês que é interessante que depois do sinal da desigualdade sempre tem um zero. Então, a gente tem que fazer aparecer esse zero aí, certo? Então, passa esse 1 para o lado de cá negativo, vai ficar 2x menos 1 dividido por x menos 1 menor que zero. Menos 1, né, maior que zero. Passei o 1 aqui para o lado de cá negativo, certo? Aí aqui a gente tem duas frações, né? Ó, você pode escrever aqui o menos 1 aqui embaixo, né? Ó, o menos 1 não, desculpa, o 1 aqui embaixo para escrever tudo em forma de fração e a gente calcular o MMC. Aí o mínimo múltiplo comum entre x menos 1 e 1 é o próprio x menos 1. Aí você faz x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. 1 vezes 2x menos 1 dá 2x menos 1. Coloquei aqui. X menos 1 dividido por 1 dá x menos 1. X menos 1 vezes menos 1 dá menos x menos 1. Certo? E aí aqui, ó, deu isso aqui. Aí a gente tem que fazer a distributiva aqui, ó. O sinal de menos vezes o x dá menos x. Nem precisa desse... Oxe, por que eu coloquei esse parênteses aqui? Nem precisa desse negócio. Menos aqui vai dar menos x, né, ó. Menos vezes x dá menos x. E menos vezes 1 dá 1 positivo. Certo? E o 2x menos 1 eu só copiei.
Aí eu faço, ó, menos 1 mais 1, cancela. 2x menos x dá 1x. Então vai ficar aqui, ó, 1x dividido por x menos 1 maior que 0, certo? Então a gente tem uma inequação agora muito mais simples para a gente resolver do que a gente tinha antes, né? Antes a gente tinha uma inequação mais difícil que a gente não sabia resolver, então a gente fez a passada do MMC ali para ter uma inequação mais fácil. Então, vamos chamar essa aqui de F, essa daqui de G e estudar o sinal. Então, quando f de x é igual a x, pega a função igual a 0. f de x igual a 0. Quem é f de x? X. Então, x igual a 0. Aí a gente estuda o sinal. O coeficiente aqui é 1, ó. 1 é maior que 0. Então, a reta é crescente, né? Ó, reta olhando para a direita. Valores à esquerda do 0 é negativo, à direita do 0 é positivo. Bolinha aberta na raiz, que é o 0, porque, ó, é só valores maiores, ó, maiores. Não é maior ou igual, é só maior. Então, bolinha aberta. Chama essa daqui de função g, a x menos 1 a gente vai chamar ela de função g. Então tá aqui, ó, g de x é igual a x menos 1. Pega a função g igual a 0. Vai ficar x menos 1 igual a 0. Então passa esse menos 1 para lá positivo e o x vale 1. Aí na hora que a gente vem estudar o sinal aqui, ó, faz a projeção no eixo x. O coeficiente a aqui, ó, também é 1, que é maior que 0, né? Então, reta crescente olhando para a direita. Valores à direita do 1 positivo, à esquerda do 1 negativo, né? Porque a reta aqui, ó, tá abaixo do eixo x, então os y serão negativos. E aqui a reta está acima do eixo x, então os y serão positivos. Depois que a gente fez isso, a gente vai lá e estuda o sinal no varal, né? Ó, estuda o sinal no varal. Coloquei ali o 0, coloquei ali o 1. E aí, ó, valores antes do 0, negativo para a função f, né? Ó, essa função aqui é a função f de x. Valores antes do 0 é negativo. Depois do 0, ó, positivo, certo? Para a função g, ó, que é essa função aqui, a mesma coisa. Antes do 1 negativo, depois do 1 positivo. Então, na função g, ó, antes do 1 negativo, depois do 1 positivo. E aí a gente faz a regra de sinal, né? Ó, porque agora a gente tem um quociente. E no quociente, que a gente quer saber, né, ó, a função f sobre g ser maior do que 0, que é essa inequação aqui, a gente tem que fazer a regra de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos e mais com mais dá mais. E aí, ó, ele quer valores maiores do que 0. Então, eu vou pegar os intervalos onde o resultado deu positivo, que é esse intervalo aqui, ó, que vai do 0 ao menos infinito, e esse intervalo que vai do 1 ao mais infinito. E aí, ó, tem as duas notações de conjunto e de intervalo. X pertencente aos reais, tal que o x é menor que 0 ou x maior que 1, ou, na notação de intervalo, colchete virado para fora no menos infinito até o 0, colchete para fora também, união com o 1 até o mais infinito, ok? Não pode esquecer, né, que nos símbolos de mais infinito, os colchetes também é sempre virado para fora.